Primeiro, porque o que se extrai da experiência de Jacó não é uma doutrina de salvação. O que nós extraímos dali são lições espirituais. Podemos pregar sobre a experiência que Jacó teve na sua luta com Deus. Extraímos dali lições espirituais como a perseverança, na oração, não desistir, acreditar nos seus sonhos e tudo mais. Mas a gente não pode extrair daquela experiência de Jacó uma doutrina de encontro com Deus, gente. Aquela experiência foi de Jacó. Ele teve aquela experiência, e dessa experiência extraímos lições espirituais. Doutrina de encontro com Deus está lá no Novo Testamento, e passa pela cruz de Cristo, pela fé na obra dele, pelo arrependimento de pecados. E o segundo problema é que anula a cruz de Cristo, né? Então esse é só um pequeno exemplo do que a ditadura da fé faz. E as pessoas não leem a Bíblia, os crentes não leem as Escrituras, engolem esse tipo de ensino. E muitas vezes aquela pessoa já teve o seu encontro com Deus e está no seu desenvolvimento cristão, como qualquer crente, e acha que por causa de algumas fraquezas não é crente ainda, recebendo esse tipo de ensino antibíblico. Uma outra coisa que a ditadura da fé ela produz é a alienação espiritual e intelectual. A ditadura da fé é uma fé autoritária e alienadora que impõe a sua vontade. A ditadura da fé, ela é alienante porque ela restringe e ela se opõe ao livre pensar, ao pensamento crítico, à liberdade de consciência, que foi uma das bandeiras da reforma protestante. Muitos derramaram sangue por causa dos valores da liberdade de consciência. E nós temos visto isso aí hoje em dia, né? Na igreja brasileira, em algumas igrejas, em alguns segmentos, é proibido pensar. Na ditadura da fé, a ignorância ela é cristalizada, ela é perpetuada, porque é proibido pensar. E a busca pelo conhecimento, mesmo o conhecimento bíblico, é desencorajada. Na Idade Média, a civilização ocidental, ela vivia mergulhada na alienação, na ignorância espiritual, também na ignorância intelectual, científica, porque era proibido aos homens pensarem. Nós que conhecemos a história do mundo ocidental, a gente sabe que sofremos as consequências até hoje, na nossa cultura, por causa daquele domínio, né, intelectual, religioso, político que a igreja romana impôs sobre a sociedade daquela época. Era proibido aos homens pensarem. A sociedade, as pessoas comuns não sabiam nem escrever. Somente o clero era dotado da faculdade da leitura. O povo não tinha acesso à Bíblia. Então a ignorância imperava. E a gente, não tem como a gente negar que isso acontece hoje no nosso meio, no meio evangélico. A ignorância impera no coração, na mente das pessoas, por causa da alienação produzida pela ditadura da fé. É muito interessante que a gente observa que há pastores, né, que temem que o seu povo comece a ler a Bíblia, comece a estudar a Bíblia. Há pastores que não encorajam os seus obreiros a ingressarem num curso teológico, porque às vezes até mesmo ele não tem, então ele fica com medo que alguém saiba mais do que ele. Mas então ele tem que correr atrás, ele tem que se preparar de todas as maneiras, espiritualmente, intelectualmente, teologicamente, e incentivar os outros a crescer juntamente com ele, porque isso vai trazer bênção e crescimento para aquela comunidade cristã. Mas o que a gente vê é isso, muitos pastores, líderes com medo de que as pessoas saibam, descubram. Há igrejas que as pessoas nem levam mais a Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia não é lida, não é aberta, e quando toma-se um texto fora do contexto e dá-se uma interpretação completamente arbitrária e equivocada. É do interesse de muitos pastores que as ovelhas que pastoreiam não leiam a Bíblia mesmo, não estudem, não meditem nas Escrituras, porque afinal de contas, se eles conhecerem a verdade os libertará, né? Então continuem alienados, que é muito melhor. É a ditadura da fé, insuficiente. Outra coisa que essa ditadura da fé ela produz, ela anula a singularidade pessoal. Deixa eu pegar minha aguinha aqui. Eu preciso hidratar. Sai do foco, depois vocês editam aí, tá?
Bom, de repente vai aparecer uma água aqui embaixo que não tinha. Muito bem. A ditadura da fé anula a singularidade de cada ser, o modo como cada pessoa expressa de modo particular sua devoção e seu serviço a Deus. A ditadura da fé pretende colocar os cristãos numa linha de produção onde do outro lado saem todos iguaizinhos, todos do mesmo jeito, todos orando igual, adorando igual, falando igual, se vestindo do mesmo jeito, usando o mesmo sotaque, os mesmos trejeitos. A gente sabe que muito disso tem uma explicação, né? A psicologia de grupo, psicologia grupal explica, né? Como que o indivíduo ele acaba se comportando de acordo com o grupo social que ele faz parte. Isso tem até um processo até natural do ponto de vista psicológico, comportamental. É normal que você, por exemplo, fale igual sua mãe e seu pai, porque você cresceu naquele grupo. Você entra num grupo como a igreja, um grupo social do ponto de vista psicológico, sociológico, e ali você então acaba adquirindo aqueles trejeitos, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado se a gente não está impondo sobre as pessoas uma maneira de pensar e de agir, de proceder, que está anulando a singularidade da pessoa ser como pessoa, ser ela mesma. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui aos irmãos aqui do Ministério da Música. Talvez vocês vão ficar um pouco zangados comigo, mas eu preciso dizer isso para vocês, né? A gente está lá no louvor da igreja, na música, e aí tem lá as coreografias, não é isso? Tem lá as coreografias. Então às vezes tem lá a música que fala que agora eu vou pular, agora eu vou gritar, agora eu vou bater palma, agora eu vou plantar bananeira, não é isso? E aí então o ministro que está lá dirigindo a música, percebe que metade da igreja não está fazendo a coreografia. E aí o cara fica quase endemoniado, né? Aí ele fala assim: não, para tudo. Aí usa a Bíblia, porque está escrito aqui que nós temos que nos alegrar no Senhor, temos que entrar nos seus átrios com palmas, né? Porque querem que todos pulem juntos, cantem juntos, usem as mesmas expressões corporais, querem que todos tenham as mesmas reações emocionais. Será que é correto a gente fazer isso com as pessoas no culto a Deus? Será que isso não é uma forma de desrespeitar o que a pessoa é como pessoa, a sua singularidade? Né? E ainda diz assim: não, irmãos, temos que fazer tudo isso porque nós somos livres. Nós somos livres. Somos livres para pular, para gritar, para correr no meio da igreja, né? Ora, se eu sou obrigado a adorar a Deus de uma determinada maneira, então isso deixou de ser liberdade e passou a ser uma ditadura. Se eu não quero bater palma, eu sou obrigado a bater palma porque eu sou livre, então isso deixou de ser liberdade. Além de ser um desrespeito à individualidade de cada um e ao momento que cada um está vivendo. Por exemplo, imagine uma irmã da igreja. Você quer que uma irmã fique pulando na igreja na semana em que ela perdeu o filho num terrível acidente? Recentemente tivemos uma irmã que o filho se suicidou, enforcado, com 18 anos, por causa de uma crise amorosa. Como você pede para essa irmã ficar dando pulo na igreja, né? Ela vai estar naturalmente no canto dela ali, adorando do jeitinho dela. E às vezes a gente não sabe o que a pessoa está passando. Então nós temos esse defeito, todos nós temos esse defeito de julgar as pessoas pelas reações que elas estão tendo no culto. É óbvio que a gente percebe quando há um desinteresse no culto, um certo cinismo, mas é muito difícil você julgar totalmente o que a pessoa está sentindo, que a pessoa que está quietinha no canto dela, que ela não tem profundidade espiritual, ou que ela não tem fervor espiritual, melhor dizendo. Isso não significa isso, né? Ou que a pessoa que ela pula, ela canta, é uma adoradora que adora em espírito e em verdade. Quem disse isso? Como que é a vida dela lá fora? Por isso que Deus, gente, Ele não se impressiona com aparência, nem com performance. Deus, Ele se impressiona com o coração da gente, né?
Então, se eu sou livre para pular, eu sou livre para não pular. Se eu sou livre para correr, eu sou livre também para não correr. Se eu sou livre para gritar, eu sou livre para não gritar. Alguém vai dar glória a Deus aí? A Bíblia diz, gente, que existe uma só fé. A Bíblia diz que existe uma só fé, mas diz também que os crentes são muitos e eles são diferentes. Nós somos diferentes. Paulo diz em 1 Coríntios 12: o corpo é um e tem muitos membros. Assim Deus colocou cada parte diferente. Olha a expressão que Paulo usa. Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme Ele quis. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existia corpo. Então, evidentemente que pelo nosso convívio, na comunidade que fazemos parte, nós vamos adquirindo certos trejeitos, certos linguajares próprios do nosso evangeliquez, do nosso crentez. É natural que o obreiro comece a pregar, às vezes, do jeito igual o pastor prega, sem imposição nenhuma. É natural que isso ocorra. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não colocar as pessoas dentro de uma linha de produção. A gente tem que respeitar que as pessoas são diferentes umas das outras. Elas não são iguais. A ditadura da fé, ela não aceita isso. Ela não respeita a individualidade. E nós temos que saber respeitar. Que as pessoas não são diferentes. Eu não posso esperar que os obreiros da minha igreja, por exemplo, preguem exatamente igual a mim, que ensinem igual a mim. Não posso, né? Querer que todos os músicos cantem igual, que todos tenham a mesma estrutura emocional, psicológica. Não tem, porque cada indivíduo é único, gente. Você é uma pessoa única. Não existe ninguém como você. Nunca existiu e nunca existirá. Você sabia disso? Você é uma pessoa única, sem igual. Você tem uma história de vida que nunca ninguém teve, é sua. Por isso que o casamento é um mistério, né? Porque você pega esse ser único, que casa com outro único, espiritualmente torna-se uma só carne. E vou até parar de entrar nesse assunto, porque eu vou falar aqui da área conjugal, que é uma área que eu gosto muito. Mas é isso.